Bem, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre medicação intracanal, tá? Tem no edital, está no edital do CADA, né? Mas não é tão cobrado quanto a solução irrigadora, né? Sempre tem uma questãozinha de medicação intracanal também, mas é menos do que a solução irrigadora, tá bom? O medicamento intracanal, ele tem papel auxiliar, ele não substitui nenhuma etapa do tratamento endodôntico, nenhuma etapa do preparo químico-mecânico é substituída pelo uso do medicamento intracanal, né? Por mais eficiente que seja o preparo químico-mecânico, ele não consegue eliminar todas as bactérias do sistema de canais radiculares, tá? A gente não consegue esterilizar o canal na boca do indivíduo. A gente sanifica o canal, diminui, tenta tornar o mínimo a concentração bacteriana dentro do canal, mas a gente não esteriliza, não elimina tudo, tá? A gente desinfeta o canal, o sistema de canais radiculares. Ainda restará bactéria dentro dele, tá? E aí, em alguns casos, em algumas situações, principalmente quando a gente não termina o canal numa única sessão, quando a gente marca uma nova sessão para terminar o canal, a gente utiliza a medicação intracanal, né? Necessidade de utilização de uma medicação intracanal entre consultas, tá? Então, a gente vai utilizar normalmente a medicação intracanal entre consultas. Qual o objetivo da medicação intracanal? É promover a eliminação de micro-organismos que sobreviveram ao preparo químico-mecânico, impedir a proliferação dos micro-organismos. A gente vai promover a eliminação de parte dos micro-organismos que resistiram ao preparo químico-mecânico e, mais importante do que isso, a gente vai impedir que os micro-organismos que ali ainda ficaram, eles se proliferem e volte na próxima consulta com a mesma carga bacteriana que estava no início, ok? Além disso, eles atuam com uma barreira físico-química contra a invasão de novos micro-organismos. Eles atuam como uma barreira físico-química, impedindo a penetração, dificultando a penetração de micro-organismos presentes na saliva, por exemplo, ok? Reduz a inflamação perirradicular. Alguns medicamentos, por exemplo, o dióxido de cálcio, ele diminui a inflamação perirradicular, tá? Controlar a exudação persistente. O hidróxido de cálcio faz isso, ele controla a exudação persistente. Ele torna o canal menos úmido. Isso é importante, principalmente quando a gente quer obturar o dente e o dente estando com umidade, a gente não conseguindo secar o dente, a gente não pode obturar na mesma sessão, é contraindicado. Então a gente pode colocar um hidróxido de cálcio, que é um medicamento, deixar até a próxima consulta, que quando voltar, vai voltar mais sequinho, o canal vai ser mais fácil secar, a gente vai conseguir secar com certeza. Solubilizar matéria orgânica. Alguns medicamentos solubilizam matéria orgânica, né? Neutralizar produtos tóxicos, importante, porque as bactérias que lá permaneceram no sistema de canais, elas continuam produzindo toxinas e produtos tóxicos que, com o uso do medicamento, vai ser neutralizado entre consultas, né? Controlar a reabsorção dentária inflamatória. Hidróxido de cálcio controla a reabsorção dentária, né? E estimular a reparação do tecido mineralizado. O hidróxido de cálcio também estimula a reparação do tecido mineralizado. Estimula a deposição de matéria inorgânica de cálcio, né? Mineraliza regiões que foram agredidas, estimula a reparação do tecido mineralizado. Quando usar falta de tempo entre consultas, se você
começou uma consulta, começou a instrumentação, não dá tempo de terminar, vai marcar para uma nova consulta, uma nova sessão, a gente utiliza o medicamento. Secreções persistentes, a gente é contraindicado a gente fechar um dente, obturar o dente definitivamente, quando se há secreção, principalmente ali na região apical. Então a gente coloca o medicamento ali, o hidróxido de cálcio ali dentro, a gente vai conseguir que na próxima consulta o dente venha o dente venha seco, o dente venha mais fácil, da gente conseguir secar, né, e obturar. Ele vai controlar as secreções persistentes, ele vai absorver toda aquela secreção, o hidróxido de cálcio. E absorções internas, em caso de absorções internas, a gente vai colocar o hidróxido de cálcio, ele estimula a mineralização da dentina. E em trauma dental a gente também coloca, principalmente quando o ápice encontra-se ainda aberto, a gente coloca medicação intracanal, o hidróxido de cálcio, novamente é de escolha, né, no trauma dental. E gisogênese incompleta para estimular a formação da raiz. Bem, as principais medicações, a gente tem o grupo dos compostos fenólicos, representado pelo paramonoclorofenol, o popular paramono. Temos o grupo dos formaldeídos, representado pelo formocresol e pela tricresol formalina. A diferença do formocresol do tricresol formalina está na concentração do medicamento, né, da formalina do medicamento, está na concentração. Os compostos halógenos, aqui representado pelo iodeto de potássio. Lembra que eu já falei para vocês que os compostos halógenos são todos aqueles que possuem cloro e iodo em sua fórmula. Os compostos halógenos utilizados como irrigação são os que possuem cloro, que é o hipoclorito de sódio e a clorexidina, e como medicação é o que possui iodo, iodeto de potássio. São altamente alergênicos, ok? Hidróxido de cálcio, como eu falei, ele é muito utilizado, normalmente é o de escolha, é o mais eficiente, né? E outros, que podem ser associações, corticoides, antibióticos, águas superoxidadas, né? O iodeto de potássio aí também tem um potencial carcinogênico, tá bom? Quase não é utilizado, hoje em dia não se utiliza. É extremamente eficaz, mas hoje em dia não se utiliza. Bem, o paramonoclorofenol é um derivado fenólico, tá? Ele é antibacteriano. Ele age por contato direto do líquido com o micro-organismo ou com a liberação de vapores, tá? Ele vai ser colocado numa mecha de algodão e levado na câmara pulpar. Ele tem um efeito máximo de 48 horas. Ele acaba evaporando, portanto, se você marca o paciente, atende o paciente hoje, só vai marcar ele daqui a uma semana, em 48 horas ele vai perder o efeito desses medicamentos. Pode perder todo o efeito desejado, ou seja, as bactérias que continuaram lá vão sofrer durante 48 horas, algumas vão morrer, mas sempre vai ter uma lá ainda resistindo. E depois de 48 horas ela está livre para se multiplicar e aumentar a sua população, tá? Então ele tem um efeito máximo de 48 horas. Ele libera cloro, que é um agente oxidante, né? Assim como o hipoclorito, né? Formando cloraminas, é agente oxidante. Tem baixa tensão superficial e atua à distância. Ele tem baixa tensão superficial e tem maior penetrabilidade. Então ele atua em túbulos e ramificações, ok? Como ele age? Ele age na destruição da membrana celular, na desnaturação de proteínas e na ativação de enzimas, oxidases e desidrogenases, tá? Ele é citotóxico, ele é muito citotóxico.
ele combinado com outras substâncias, por isso que ele é combinado com outras substâncias, como a cânfora, né? Para diminuir essa citotoxicidade. Ele é muito citotóxico. Se não combinar a cânfora, paramonoclorofenol canforado, ele não é utilizado na endodontia, devido à sua alta citotoxicidade. O tricresol formalina, ele é antisséptico, grupo de formaldeídos, ele é antisséptico. Tem maior efeito bacteriano do que o paramono, tá? Ele age tanto por contato quanto à distância, vapores. E a ação se deve à porção formaldeídica do medicamento. Okay? A diferença do tricresol formalina para o formocresol seria a quantidade de formaldeído, né? Grosseiramente falando, seria a concentração de formaldeído. Né? Maior citotoxicidade, ele é mais citotóxico ainda do que o paramono, ele é pouco biocompatível. A eficácia antimicrobiana dele é menor do que a toxicidade dele, então ele é pouco recomendado, na verdade, né? Ele causa mais dano do que benefício. Tem medicamentos intracanais melhores. Né? Na verdade, o de primeira escolha, a gente vai ver daqui a pouco, é sempre o hidróxido de cálcio. Tá? Ele tem características mais benéficas para o paciente. Potencial mutagênico e carcinogênico. A tricresol formalina tem potencial mutagênico e carcinogênico. As associações de corticosteroide com antibiótico, né? Ela atenua a intensidade da reação inflamatória provocada pelo ato cirúrgico e o uso de drogas, favorecendo a eliminação da dor pós-operatória. A gente pode utilizar em cirurgias parenodônticas, a gente pode utilizar na câmara pulpar também, tá? Para amenizar, você vai amenizar a inflamação da polpa, né? Diminuindo a dor, favorecendo o paciente, o bem-estar do paciente. A gente tem o otosporin, que é a associação de hidrocortisona e sulfato de polimixina B. Hidrocortisona é o padrão do corticosteroide, tá? É o equivalente a 1, e a dexametasona que a gente vai ver equivale a 25 vezes a hidrocortisona, tá bom? E o sulfato de polimixina B é um antibiótico. O decadrão colírio, que aí é a associação da dexametasona, o corticoide, e o sulfato de neomicina, que é o antibiótico. Ok? Então ele tem maior atividade anti-inflamatória, porque a dexametasona representa 25 vezes a hidrocortisona. Tá bom? E o hidróxido de cálcio? O hidróxido de cálcio já foi durante muito tempo o bambambam da endodontia, né? Assim que era utilizado para tudo, já foi lançado cimento, na época do auge do hidróxido de cálcio, foi lançado cimento para obturação à base de hidróxido de cálcio, tudo botava hidróxido de cálcio para recuperar, jogava hidróxido de cálcio lá dentro da lesão, quando tinha lesão grande, para estimular a formação óssea. O hidróxido de cálcio é bom, mas não é bem assim. Não é o tesouro da endodontia, tá? Não é a menina dos olhos da endodontia. Hoje em dia já foi, mas depois descobriram coisas e ela não é tão assim. Mas ainda é o medicamento intracanal mais recomendado, o que possui as melhores características, tá? Ele é apresentado com um pó branco inodoro, o hidróxido de cálcio PA, pró-análise, tá? Ele vem um pozinho branco. Ele tem um pH alcalino, 12,8, pouco solúvel em água, tá? Uma base forte, forma uma base forte.
pode ser usado isoladamente ou associado a outras substâncias, tá? E possui várias propriedades biológicas. Mas muitas dessas propriedades biológicas, elas não têm comprovação científica, tá? Por exemplo, a atividade antimicrobiana e a estimulação da formação de barreira mineralizada, ele tem, mas a gente não sabe como, não há comprovação científica. Existem teorias e não uma comprovação. E ele é utilizado com veículos, né? A gente precisa associar ele a veículos para levar no interior do canal. A gente não leva o pó puro. A gente utiliza o pó associado aos veículos, né? Que podem ser veículos inertes, que são biocompatíveis e não influenciam nas propriedades gerais do hidróxido de cálcio, né? Por exemplo, a água destilada, o soro fisiológico, soluções anestésicas, óleo de oliva, a glicerina. E temos os veículos biologicamente ativos. Eles vão conferir vão conferir ao hidróxido de cálcio efeitos adicionais. Eles vão conferir efeitos adicionais aos já proporcionados pelo hidróxido de cálcio puro. Deu para entender? São veículos biologicamente ativos. Bom, por exemplo, a gente pode associar o paramono, a clorexidina, o iodeto de potássio iodetado, embora não se utilize mais, como eu falei. Ok? E esses veículos? Esses veículos eles podem ser hidrossolúveis ou oleosos. Tá? Os hidrossolúveis eles podem ser aquosos, são miscíveis em água. Né? Os hidrossolúveis são miscíveis em água, eles podem ser aquosos, que é água destilada, solução fisiológica. Ele permite uma dissociação mais rápida do hidróxido de cálcio, quando utilizado, né? Permitindo uma difusão mais rápida, uma ação por contato dos íons cálcio e hidroxila com os tecidos e micro-organismos. Então, eles permitem uma ação mais rápida do hidróxido de cálcio. Eles liberam mais rapidamente a dissociação iônica do hidróxido de cálcio. E os viscosos, que é representado pela glicerina, propileno, glicol, né? Que tornam essa dissociação do hidróxido de cálcio mais lenta devido ao seu elevado peso molecular. Devido ao elevado peso molecular desses veículos viscosos, a liberação do hidróxido de cálcio é mais lenta, ocorre de forma mais lenta. E os veículos oleosos, né? São pouco solúveis em água, conferem à parte de hidróxido de cálcio pouca solubilidade e difusão junto aos tecidos. Também é uma liberação de hidróxido de cálcio muito mais lenta do que o veículo hidrossolúvel viscoso, por exemplo. Tá? Então, como eu disse, o hidróxido de cálcio ele tem atividades biológicas, físicas e químicas. Biológicas, físicas e químicas. A ação anti-inflamatória dele é questionável, né? Isso é uma ação biológica do hidróxido de cálcio. A ação anti-inflamatória, ela é questionada. Ela existe, mas não é comprovada cientificamente, tá? Existem teorias, mas não há comprovação. A ação higroscópica, na qual a paz de hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio, por ser bem concentrado, ela absorve o exudato no interior do canal, né? Diminuindo assim a atividade inflamatória dos tecidos, tá? Então, devido à diferença de pressão, a diferença osmótica da parte de hidróxido de cálcio e o meio, ela absorve essas secreções dos tecidos, diminuindo a atividade inflamatória dos mesmos. Deposição de tecido mineralizado, ponte de proteinato de cálcio. O hidróxido de cálcio ele estimula a deposição de tecido mineralizado, podendo formar a ponte de proteinato de cálcio.
Interessante isso aí em tratamento conservador da polpa, em capeamentos, né? Em pupotomias. Isso é uma característica biológica importante. Você, depositando tecido mineralizado, segundo a teoria, a suposição de alguns pesquisadores, você também diminui a ação inflamatória no tecido pulpar, porque você acaba isolando ele. Ok? Inibição das fosfolipases. Se você inibe as fosfolipases, você diminui a produção de prostaglandinas. Se você diminui a produção de prostaglandinas, você diminui a atividade inflamatória da célula. Então você acaba tendo uma ação anti-inflamatória. Beleza? Ação antibacteriana. Como se dá essa ação antibacteriana? Através da dissociação iônica em íons cálcio e íons hidroxila. E a ação dele nos tecidos e micro-organismos. Né? Isso explica a propriedade antibacteriana, a ação antibacteriana do hidróxido de cálcio. A dissociação iônica em íons cálcio e íons hidroxila. Né? A grande maioria dos micro-organismos patogênicos não são capazes de sobreviver em meio alcalino. Eu já tinha falado isso para vocês. Substâncias alcalinas também são agressivas aos tecidos do nosso organismo. Então são agressivas também contra micro-organismos. Tá ok? E o hidróxido de cálcio, ele tem um pH bem alcalino. Essa atividade antimicrobiana, ela tem três mecanismos, tá? Ela pode ser pela perda pode provocar, o hidróxido de cálcio pode provocar a perda da integridade da membrana citoplasmática bacteriana, causando a morte da célula. Ela pode causar inativação enzimática, afetando todo o metabolismo do micro-organismo, ou pode causar dano ao DNA do micro-organismo, também que vai levar à sua morte. Ok? Resistência microbiana a hidróxido de cálcio. Na literatura, há relatos de que o Enterococcus fecalis, a Candida albicans e o Actinomyces radicidentes, eles são resistentes ao hidróxido de cálcio. Eles resistem ao hidróxido de cálcio. Por isso que esses micro-organismos estão mais associados em casos de fracasso endodôntico. Às vezes você faz o preparo químico-mecânico do canal, coloca o hidróxido de cálcio, aguarda, quando volta você consegue secar, faz aquela obturação bacana, mas futuramente o caso demonstra fracasso. Provavelmente está associado à presença de Enterococcus fecalis, Candida albicans ou o Actinomyces. Ok? Eles resistem ao pH alcalino. Eles têm um mecanismo bastante sofisticado que permite regular e manter o pH intracitoplasmático deles. Ok? Desinfecção do canal pelo hidróxido de cálcio. O tempo necessário para você desinfetar o canal com o uso do hidróxido de cálcio ainda é desconhecido. Porém, recomenda-se que você deixe o hidróxido de cálcio no interior do canal no mínimo 10 dias. Tá? Não adianta você botar o hidróxido de cálcio hoje e marcar a próxima consulta para daqui a 2 dias. Você não conseguiu uma eficácia desse medicamento. Deixa ele lá, recomenda-se deixar no mínimo 10 dias. Ele age como uma barreira física, ele impede que novos micro-organismos penetrem no canal, vá contaminar o canal, ok? Ele impede que novos micro-organismos, principalmente da saliva, penetrem no canal. Limita a multiplicação de micro-organismos entre sessões. A gente vai
abre o dente, instrumenta o dente, diminui a quantidade de micro-organismos no interior do dente. Se a gente deixa o dente sem o hidróxido de cálcio, sem a medicação intracanal, numa próxima consulta, a proliferação de micro-organismos ali já está enorme, de modo que você vai encontrar uma situação muito semelhante à inicial, em relação ao número de micro-organismos. Com o uso do hidróxido de cálcio, você limita essa multiplicação. Então, você tem um melhor prognóstico do caso futuro, ok? Os efeitos bacterianos são dependentes do pH. Ele pode ocorrer somente nas proximidades da luz do canal, onde a pasta foi aplicada. Tá? Isso tudo são hipóteses que são hipóteses. Tá? O efeito bacteriano dependente do pH. Ok, isso aí acontece, mas nada é comprovado cientificamente ainda. Tá? A pasta HPG. A pasta HPG é uma associação do hidróxido de cálcio com paramono. E foi proposta inicialmente por Frank em 1966 para casos de acidificação. Ele tem excelente atividade antimicrobiana. O paramono tem atividade antimicrobiana, o hidróxido de cálcio também tem. Você unindo os dois, você aumenta o raio de atuação da sua medicação intracanal, atingindo micro-organismos em locais mais distantes do local de aplicação. Siqueira e Uzeda recomendam na desinfecção de túbulos dentinários. Pois bem, já falei aqui das atividades do hidróxido de cálcio, né? Na neutralização de endotoxinas, na indução do reparo por tecido desmineralizado e na inibição de reabsorção radicular. Tá? Tem esse slide aqui para a gente recapitular e saber que ele atua neutralizando endotoxinas, induzindo o reparo de tecido mineralizado e inibindo a reabsorção radicular. Além de uma atividade, o preenchimento do canal radicular com a paz de hidróxido de cálcio vai proporcionar, além da atividade física, impedindo a entrada de novos organismos, uma atividade química. Ele vai estar atuando ali dentro, neutralizando endotoxinas, fazendo aquilo, atuando contra as bactérias, tudo que já foi falado, tá bom? Antigamente, como eu disse, quando o hidróxido de cálcio era a menina da endodontia, era a menina dos olhos da endodontia, e era utilizado para tudo, não sabia o que fazer, bota hidróxido de cálcio. Antigamente, recomendava-se o extravasamento da pasta através do ápice do canal em dentes com lesões muito grandes. Né? Hoje, já foi comprovado que não oferece benefícios. Né? Não há necessidade. Não oferece benefícios nem gera maiores consequências. Não há necessidade de você jogar pasta de hidróxido de cálcio para a lesão. Hoje já está comprovado isso. Ok? Como é que a gente preenche o canal com hidróxido de cálcio? A gente pode usar o porta-amálgama, instrumentos endodônticos, seringas especiais, cones de papel ou guta, além da lentulo e maxpad. O mais utilizado é a lentulo, né? A broca de lentulo é utilizada para jogar o hidróxido de cálcio lá para dentro do canal. O alcance desse hidróxido de cálcio vai depender muito da anatomia do canal, vai depender muito do preparo químico-mecânico. Quanto melhor o preparo químico-mecânico, mais fácil é você introduzir o hidróxido de cálcio em todo o comprimento do canal. Né? Vai depender da composição química da pasta, né, em relação à sua natureza do veículo, a sua consistência, né? Vai depender de tudo isso, o preenchimento do canal. Aqui no Siqueira ele fala que a colofônia, o carbonato de bismuto e o sulfato de bário, eles melhoram o manuseio e a inserção da pasta no interior do canal, além de conferir radiopacidade, o que é importante para a gente visualizar, depois desse procedimento, visualizar se a gente conseguiu atingir
integralmente o canal de forma satisfatória. Recapitulando então, o emprego da medicação intracanal. A escolha da medicação a ser utilizada, ela vai depender do estado patológico da polpa, se a polpa está viva ou está necrosada, do tempo que ela ficará no canal, tá? A gente viu ali que, por exemplo, o Paramon tem atividade em até 48 horas, então se você só vai ver aquele cara daqui a 15 dias, não adianta você colocar o Paramon, né? Da fase que o tratamento endodôntico se encontra. Se você só fez não começou a instrumentar no canal, só fez a emergência básica, a remoção de polpa e tal, fica difícil você levar o hidrogel de cálcio dentro dos canais radiculares. Então você usa um outro medicamento com a bolinha de algodão, entendeu? Então a fase do tratamento endodôntico também é importante na escolha do medicamento. Em polpas vivas, tá? Onde o canal não foi instrumentado totalmente, como eu falei, você vai colocar uma bolinha de algodão com otosporin decadrão, ou decadron, colírio, tá? O otosporin você vai ter atividade anti-inflamatória, vai ter uma ação anti-inflamatória sobre o remanescente pulpar ali, né? Você vai diminuir dor do paciente, o incômodo do paciente, além de uma ação antibiótica, porque ele possui antibiótico. A mesma coisa do decadrão colírio, tá? A gente viu a composição deles, é a mesma coisa. E quando o canal está totalmente instrumentado, você já pode lançar a mão do hidrogel de cálcio com um veículo inerte. O hidrogel de cálcio, como eu falei, ele reúne as melhores características dos medicamentos intracanais. Então ele é o mais recomendado, é o medicamento de escolha, principalmente quando o canal já está ali preparado, bonitinho, o que facilita a sua colocação. Você vai colocar dentro do canal de forma satisfatória. E em polpas necrosadas, né? Em polpas necrosadas, quando o canal não foi instrumentado totalmente, você pode colocar uma bolinha de algodão com hipoclorito de sódio. Você vai ter uma boa efetividade ali. Você não vai ter uma efetividade muito longa, mas você também não pode deixar esse paciente muito tempo sem vê-lo. Você vai ter que chamar ele para você fazer o tratamento endodôntico dele, né? Quando o canal está totalmente instrumentado, você usa a pasta HPG. Como eu falei, o canal totalmente instrumentado, é mais fácil você colocar alguma pasta de hidróxido de cálcio. Tá? E também você pode associar clorexidina ao hidróxido de cálcio, tá? É uma pasta de hidróxido de cálcio com clorexidina. Ok? Vamos para as questões então. Essa daqui é da prova do ano passado, CADA 2017. Os aldeídos são compostos orgânicos que apresentam na molécula o radical funcional carbonila. São potentes agentes antimicrobianos, exercendo seus efeitos tanto pelo contato direto quanto pela liberação de vaporizativos. Marque a alternativa que corresponde ao medicamento intracanal descrito acima. Então, a gente precisa saber quais são os medicamentos que estão no grupo dos aldeídos. Quais são eles? São os medicamentos que contêm formocresol, são os medicamentos que contêm formaldeído, que são o formocresol e a triclosan formalina. Então, a resposta é a letra C. Ok? Do ano passado também, tá? A substância antimicrobiana altamente eficaz contra espécies bacterianas gram-positivas e gram-negativas, além de fungos cândida. Apresenta baixa toxicidade e propriedades de substantividade adentina. Qual é este medicamento de uso intraoral? Substantividade. Possui substantividade. Falamos de substantividade, falamos de clorexidina. Tá? Resposta letra A, clorexidina. O formocresol não tem substantividade, o hidróxido de cálcio não tem substantividade, paramono muito menos. A clorexidina
ela é eficaz contra gram-positivos e gram-negativos, ela é eficaz contra alguns fungos. Resposta, letra A. Dos objetivos relacionados, qual não se refere à medicação intracanal? Estimular a formação de tecido mineralizado, hidróxido de cálcio. Impedir a reinfecção do canal radicular por micro-organismos da saliva? Sim. Próprio hidróxido de cálcio quando dentro do canal. Estimular a drenagem da coleção purulenta das infecções perirradiculares? Drenagem? Não. Vamos para D. Auxiliar na eliminação de micro-organismos presentes na infecção endodôntica? Sim. Os medicamentos auxiliam na eliminação de micro-organismos. Portanto, a única errada aqui é a letra C. Os medicamentos não estimulam a drenagem, tá bom? Cadar 2011. Assinar a substância capaz de inativar o lipopolissacarídeo bacteriano. Isso é fácil, hein? Isso aí eu falei aqui para vocês. O hipoclorito de sódio, ele age sobre o lipopolissacarídeo? Não. Clorexidina? Age sobre o lipopolissacarídeo? Não. Se o hipoclorito não age, a clorexidina não age, a associação dos dois também não age. Correto? Então, resposta, letra D. O hidróxido de cálcio, ele age no lipopolissacarídeo bacteriano, alterando todo o metabolismo celular bacteriano e levando a célula à morte. Ok? Cadar 2015. O hidróxido de cálcio se apresenta em forma de um pó branco e por isso necessita de adição de um veículo que possibilite a introdução da medicação no interior do canal radicular. Um veículo que possibilite a introdução da medicação no interior do canal radicular. Os veículos devem possibilitar a dissociação iônica do hidróxido de cálcio em íons cálcio e hidroxila. Dependendo do veículo utilizado, essa dissociação pode ser mais ou menos rápida. Das alternativas apresentadas, qual dissociação é a mais lenta? Vamos lá. Os veículos hidrossolúveis, né, podem ser os veículos aquosos ou viscosos. Os aquosos, a liberação de hidróxido de cálcio é mais rápida. Os viscosos é mais lenta. Os oleosos, mais lenta ainda. Ok? Então, aqui a gente vai ter o hidróxido de sódio com metilcelulose. Metilcelulose é um veículo aquoso. Beleza? O hidróxido de cálcio com polietileno glicol. O polietileno glicol é um veículo viscoso. Ok? Soro fisiológico, veículo aquoso. Solução anestésica, veículo aquoso. Então, a mais lenta é onde está o veículo viscoso, que é o polietileno glicol. Resposta letra B. Deu para entender? Os veículos hidrossolúveis podem ser aquosos, viscosos. Os aquosos, a solução é mais rápida do que a dissociação ocorre mais rapidamente do que os viscosos. Nos aquosos ocorre mais rapidamente do que nos viscosos, que por sinal ocorre mais rapidamente do que nos oleosos. Ok? 17, Cadar 2015. A associação do hidróxido de cálcio e paramono é proposta por Lopes e Siqueira para medicação intracanal em dentes com infecções endodônticas. A pasta HPG proposta pelos autores é composta por hidróxido de cálcio, paramono e glicerina. Quando associados, o hidróxido de cálcio com paramono, ocorre a formação de um sal pouco solúvel, que em ambiente aquoso libera paramonoclorofenol, íons cálcio e íons hidroxila, denominado, isso eu não falei em aula, botei essa questão justamente para a gente comentar aqui, tá? Ele quer saber o nome do sal pouco solúvel, que ocorre quando você associa o paramono com o hidróxido de cálcio.
O nome desse sal é paramonoclorofenolato de cálcio. É esse palavrão mesmo. Paramonoclorofenolato de cálcio. Isso, infelizmente, é decoreba. É a questãozinha do rodapé do livro. Ok? É decoreba. É saber o nome do sal que forma o paramono com o hidróxido de cálcio. Paramonoclorofenolato de cálcio. É um sal, é um ato. Então, é um fenolato. Beleza? Aqui, por eliminação, é uma dica, né? O hidróxido de cálcio. Então, o sal formado tem que ser um sal de cálcio. Certo? Vou lembrar lá da química. Tem que ser um sal de cálcio. O canforado B já estava eliminado. Paramonoclorofenol é o nome do paramono normal. O paramono pluro é paramonoclorofenol canforado. Então não pode ser um sal. Então essa daqui já está fora também. Paramonoclorofenol de cálcio. Paramonoclorofenol canforado de cálcio. Está fora. Sobrou só o paramonoclorofenolato de cálcio. Fomos por eliminação. Se a gente não soubesse. Deu para entender? Então, um sal é um ato, é um paraclorofenolato de cálcio. 18. Cadáver 2015. A associação de corticosteroide e antibiótico tem sido sugerida como medicação intracanal nos tratamentos endodônticos. Informe se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. O Otosporin, isso aqui é o fabricante, tá? FQM, Rio de Janeiro é o fabricante. O Otosporin é uma associação de dexametasona com sulfato de polimixina e sulfato de neomicina? Não. Não é dexametasona. A dexametasona é o decadron colírio. O Otosporin é hidrocortisona, tá? E não é sulfato, não possui sulfato de neomicina, só sulfato de polimixina B. O sulfato de neomicina é um antibiótico de largo espectro, eficaz contra várias espécies de bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, sim. Isso aí é verdade. O sulfato de neomicina, ele é um antibiótico de largo espectro eficaz contra várias bactérias, espécies bacterianas aeróbias e anaeróbias facultativas. O Otosporin possui grande poder de penetração tecidual e também uma rápida eliminação? Sim. Ele tem uma baixa tensão superficial, ele consegue uma boa penetração, né? Mas também é facilmente eliminado, rapidamente eliminado. Isso é verdadeiro. O decadron colírio, o fabricante, né? A indústria fabricante. O decadron colírio também pode ser usado como medicação intracanal e é composto de dexametasona e sulfato de neomicina, correto? Decadron colírio é dexametasona e sulfato de neomicina e pode ser usado em intracanal. A dexametasona é um corticosteroide de 25 a 30 vezes mais potente do que a hidrocortisona? Sim, falei isso em aula. A hidrocortisona é o padrão 1. A partir dela você tem a dexametasona, que é 25 a 30 vezes, você tem a betametasona e assim vai. Então a resposta é FVVV, letra A, 18A, ok?